Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mais uma vez eu vou ler. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Senhor, te bendizemos, ó meu Senhor da glória. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, e reunirmos como igreja do Senhor nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor destape os nossos ouvidos, abre os olhos do nosso coração para ouvir e enxergar, meu Deus, o que está em oculto. Meu Deus, visita os vizinhos da direita, da esquerda, de frente da nossa retaguarda. Aonde nossa voz chegar, meu Deus, que haja libertação, transformação, cura, meu Deus, de enfermidades. Liberta aquele que está oprimido nas garras de Satanás. Repreendemos toda a fúria do inferno, ó Deus, e que os demônios caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E a Deus toda a glória. Pode sentar, queridos. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreve esse capítulo aos Romanos, à igreja de Roma, é interessante que a gente está lendo uma carta de Paulo aos Romanos, mas essa carta não foi escrita em Roma, né? Essa carta foi escrita em outra cidade. Eu não me recordo agora se foi em Corinto. Acho que foi em Corinto. Mas ele diz aqui: porque o culto a Deus não pode ser uma simples rotina, queridos. O culto a Deus não pode ser uma rotina, não pode ser algo, né, aquela coisa robótica. O culto a Deus tem que ser um culto de adoração. O culto a Deus tem que ser um culto realmente onde eu e você devemos cultuar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento e com todo o nosso amor. O culto ao Senhor não é você apenas sair de casa e vou para a igreja de qualquer maneira, não, irmãos. Não é uma rotina que nós temos que todo domingo, não. Hoje eu tenho culto, eu vou para a igreja. Não, irmãos. É algo mais do que isso. É adorar o Senhor. É entregar a vida ao Senhor. É como eu falei no livro passado. É você pegar a tua espada, colocar na tua mão e trazer para a igreja. E já sair da tua casa louvando a Deus. E já sair da tua casa engrandecendo o nome do Senhor. E já sair da tua casa com a tua Bíblia na mão, dizendo: Pai, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero me alimentar da tua palavra, porque eu tenho me alimentado do mundo o tempo todo, mas hoje eu quero ouvir tua voz. Fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração, Senhor. Me dá direção, me dá orientação, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, Senhor. O culto a Deus não pode ser de qualquer maneira, não pode ser de qualquer jeito, mas, como diz o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é um culto racional, é quando você
está aí ouvindo e está sabendo o que está acontecendo, que está participando desse culto. Você não está assistindo o culto, você está participando. Como é que você participa? Lendo junto com o pastor, orando junto com o pastor, louvando junto com a igreja, cantando junto com os irmãos, entregando a tua vida para Cristo, se arrependendo dos pecados no momento do louvor, no momento da oração, se entregando, rasgando-se para Cristo, se humilhando ao Senhor, chorando ao Senhor. Eu lembro que eu era criança, não era cristão, não era crente. Eu lembro que eu passava no meio das igrejas, eu via aqueles irmãos chorando, soluçando, lencinho na mão, e a gente escutava: oh meu Pai, perdoa, ajuda, abençoa, salva, cura, transforma, chorando, irmãos. Hoje ninguém chora mais, hoje ninguém faz mais nada disso. Hoje as pessoas não têm mais aquela sensibilidade de ser tocado pelo Espírito Santo, de ser tocado por Cristo, de ver realmente o Senhor operando em nossas vidas. Mas precisamos, irmãos, fazer como foi feito hoje. Toda abertura de culto, vamos se colocar de joelhos, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar à verdade bíblica, queridos. Vamos dobrar os joelhos, vamos buscar o Pai, vamos rasgar os nossos corações para Cristo. Irmãos, é para Ele que você tem que falar, é para Ele que você tem que abrir o teu coração. Não é para mim, não é para o pastor Marcos, não é para o irmão, é para Jesus. Talvez as pessoas sabem mais da tua vida do que o próprio Cristo. Talvez as pessoas sabem mais de você do que o próprio Deus, porque você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para dobrar os teus joelhos da tua cama e chorar para Cristo. Talvez você não tenha mais esse tempo com o Senhor. Talvez você não tenha mais o tempo de ler um versículo bíblico. Porque Deus quer ouvir tua voz. Talvez Ele está com saudade de muitas vozes aqui. Porque nós não queremos falar com o Pai. Porque talvez eu não possa te ajudar. Talvez eu não possa te socorrer. Mas aquele que é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode te ajudar, te socorrer e entrar com providência na tua vida. Só Ele, irmãos. Mas talvez você corre para o vizinho. Talvez você corre para o teu amigo. Talvez você corre para o teu colega. Talvez você pegue teu telefone e você já compartilha o que está acontecendo. Em vez de resolver o teu problema, piora o teu problema. Você pode muito bem dobrar os teus joelhos e falar com o Pai: Senhor, não aguento mais. Senhor, não tenho mais de onde tirar força. Eu não tenho mais de onde buscar força, porque já se esgotou. Aí sim, aí você vai ver o teu problema ser mudado, a tua vida ser transformada, porque você foi de encontro àquele que pode resolver o teu problema. E nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, irmãos. E no Antigo Testamento tinha como prática sacrifício de animais. No Antigo Testamento, as pessoas sacrificavam animais uma vez por ano. Levavam o animal aos sacerdotes. Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos ali, no tabernáculo, matavam aqueles animais. Você saía de todos os lugares da região do Oriente Médio e até aonde estava o tabernáculo, e você trazia uma novilha, trazia um pombinho, trazia um garrote, trazia um boi, trazia um carneiro e sacrificava. Mas aquilo era ano após ano e não mudava a vida das pessoas em relação ao pecado, porque o pecado continuava. Mas todo ano era esse ritual. Todo ano sacrificava-se animal
em prol do pecado do povo. O sacerdote entrava naquele lugar para sacrificar. Mas isso já estava apontando para Cristo. Esse sacrifício já estava apontando para o Messias, porque foi Jesus que se deu como ovelha ao matador. Foi Jesus que deu a sua vida naquela cruz por mim e por você. Foi Jesus que deu o seu sangue, derramou o seu sangue. O sangue, irmão, que hoje, há mais de 2000 anos, ele é o sangue que purifica todo o pecado. É o sangue que foi vertido para purificar o pecado da igreja. E hoje nós estamos aqui porque Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Isso estava apontando para Cristo e era realmente a eficácia da nova aliança que Jesus Cristo fez para o homem, para mim e para você. Realmente foi algo que fez definitivamente. Outrora, todo ano tinha que sacrificar. Mas dessa vez Jesus, ele se deu por nós. Foi para o matador como uma ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar, sem xingar, porque sabia que hoje, ele sabia que cada um de nós que aqui estava, ele já via, cada um de nós dessa noite. Ele falou: não, eu vou derramar o meu sangue por aquele grupo de irmãos que estão ali. Ele olhou para nós e viu a gente. Ele olhou para mim e me viu. Ele olhou para você e te viu. Sabia que você ia honrar, sabia que você ia amar, sabia que você ia respeitar, sabia que eu e você iríamos viver uma vida diferente em Cristo Jesus. Ele sabia, irmãos, que ele sabe. E é por isso que nós temos que honrar o sacrifício de Cristo Jesus que fez por nós naquela cruz. Hebreus no capítulo 10, versículo 3 e 4, quem não puder acompanhar, escuta. Hebreus capítulo 10, versículo 3 a 4, diz assim a palavra do Senhor: nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Então você veja que aquilo que eu estou falando era impossível, irmãos, né? Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. Mas para que aconteça definitivamente que o meu pecado e o teu pecado seja realmente extinto, Jesus precisou vir. Jesus precisou se doar, morrer naquela cruz, para que os nossos pecados definitivamente fossem lavados pelo sangue dele. Todo ano precisava levar bodes, levar touro, levar carneiro, ovelha, para sacrificar pelo pecado da família, pelo pecado das pessoas. Mas hoje Jesus, ele derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados, para lavar as nossas vidas, irmãos, desses pecados. E o culto dessa vez deveria ser um culto espiritual, que é entregue à sua própria vida. Hoje o culto é celebrado, um culto espiritual, aonde eu e você entregamos a nossa própria vida, como diz lá em Romanos capítulo 12, que o nosso culto seja um culto racional, aonde você sabe o que está fazendo, vem para adorar, vem para cultuar, vem para se oferecer como sacrifício vivo. Nós estamos aqui dizendo: Senhor, eu estou aqui me oferecendo como sacrifício vivo ao Senhor. O meu culto é racional. Eu estou te adorando de verdade. Eu estou te buscando de verdade. Eu estou me entregando de verdade. A tua palavra é verdade na minha vida. Eu estou
sabendo o que eu estou fazendo. É um culto racional. É um culto de louvor, de adoração ao Senhor. Aonde você entrega a tua própria vida ao Senhor. Aonde você já sai da tua casa louvando e glorificando a Deus. Aonde você já entra aqui dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu quero me rasgar diante da tua presença. Eu quero me entregar. Eu quero me curvar diante do Senhor. Eu quero sentir tua presença. Eu quero ouvir tua voz. Fala comigo nessa noite, Senhor, através da tua palavra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 aos Coríntios, escrito por Paulo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: aleluia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Está vendo, irmãos? O templo de Deus não é essas paredes. O templo de Deus não é este local. O templo de Deus somos nós. O templo de Deus é a nossa vida. Aí você fala: mas por que vocês se reúnem no salão? Pô, nós podemos até fechar isso aqui. Quem é que sai da sua casa? Para todo domingo nós vamos estar lá. A igreja toda. Está vendo como é diferente? Quem é que sai da sua casa? Para todo domingo nós vamos estar lá. Senta não, vamos estudar seu banheiro, vamos pular na sua cama, as crianças vão correr lá, vai bagunçar, pode ficar tranquilo. Nós vamos para a sua casa. Está vendo? É isso, é por isso que nós vamos para um lugar. Exatamente por causa disso. Está vendo como que é? É assim. É por isso que nós estamos neste salão. Podemos até chamar de templo. Mas nós somos o templo onde o Espírito de Deus habita. Quando nós saímos daqui, é um salão normal. Quando eu e você sai, quando aqui está livre, não tem efeito espiritual nenhum. Porque eu já vi muita gente: eita, aquele lugar, vou tirar, vou passar. Quantas vezes, irmãos, eu já subi em altar de igreja, irmão, não quer dizer nada, irmãos. Às vezes a gente idolatra um ambiente, que é um ambiente, ele se torna igreja, ele se torna santo quando a igreja está dentro. É simplesmente assim. Quantas vezes, irmão, eu já fiz tanta coisa que Deus não se agrada. O piso é bonito? É. Mas é um salão. Se amanhã não tiver igreja aqui, isso pode servir para qualquer outra atividade aqui. Está entendendo? Quantas igrejas, quantos ministérios você já viu? Antes ali era um bar, hoje é uma igreja. Antes ali era antes ali era um cinema, hoje é uma igreja. Antes era alguma coisa. É isso. É isso que o Espírito Santo está dizendo, é isso que nós temos que aprender. É por isso que eu não sofro, pastor. Porque nós temos que ensinar. Não reverencie esse lugar como idolatria, irmãos. Reverencie que é o lugar que você cultua, que você adora, que você se reúne como igreja. Mas o lugar não é santo, o lugar não é para idolatrar, o lugar não é melhor do que a tua casa. É um simples salão aonde a igreja se reúne domingo, quinta, sábado, pronto, é isso. A gente não achar que isso aqui é um lugar, não, irmãos, é um lugar normal. Porque se fosse um lugar santo, não entrava pecador. Se fosse um lugar diferenciado, não entrava o drogado. Se fosse um lugar, não entrava o pecador, não entrava a prostituta, não entrava o ladrão. Agora, para onde a igreja vai, é assim. Para onde a igreja vai, aí a porta é cheia.
Aí aquele louvor, no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor, coração quebrantado, pois todo está cheio de amor. Amém? Mas aqui, o pecador, ele pode entrar e sair a hora que ele quer. A prostituta pode entrar e sair a hora que ele quer. O ladrão pode entrar e sair a hora que ele quer. Mas lá não. Lá, só lavado e remido pelo sangue de Jesus. É por isso que essas portas estão abertas para anunciar a salvação ao pecador. Anunciar que Cristo está voltando. Arrependa-te dos teus pecados. Coloca a tua vida em ordem, porque Jesus está voltando. E é por isso que Paulo escreve aos Coríntios, aqui no capítulo 3, no versículo, eu vou ler do 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o templo de Deus. Aí eu pergunto para você, queridos. Aí eu pergunto para você, como diz lá no início, nós lemos em Romanos capítulo 12, versículo 1. O nosso culto está sendo um culto racional? Um culto oferecido a Deus? Deixa eu pegar aqui a Bíblia que a irmã trouxe aqui para a igreja, a irmã Ivone. Deixa eu abrir ela aqui no Romanos. Romanos 12, só para me acompanhar aqui também. Glória a Jesus. Né? Aleluia, Jesus. Romanos 12. Aí diz. Deixa eu abrir aqui, viu? Achei. Não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Ela é Romanos. Irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto autêntico de vocês. É o culto racional. A tradução dela é diferente, mas é bem boa. Você está entendendo, irmãos? Aí eu pergunto para você, lá em Coríntios, Paulo escreve: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com o templo de Deus? O que é que nós estamos fazendo com a casa do Espírito Santo? O que é que nós estamos fazendo com a casa que o Espírito de Deus habita? Porque ele diz em Romanos: irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo. Isso é coisa séria, né, irmãos? Paulo está dizendo: ofereça o seu corpo, a sua vida, como sacrifício vivo. Amém? Ao versículo 17 diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmãos, você está vendo aí? Você está vendo por que é que eu não vou morrer por causa de problema da igreja? Você está vendo, irmão, por que é que eu não vou entrar em depressão nem suicidar, como muitos pastores fazem por aí? Porque eu prego a verdade. Eu prego a Bíblia. O que é que você está fazendo com o templo do Espírito Santo? Se você não está cuidando do templo dele, é eu que vou cuidar. Se você não está zelando dele, é eu. Não, irmãos. É você que tem que cuidar do templo do Espírito Santo. É você que tem que realizar um sacrifício vivo através da tua vida. É isso.
que nós temos que fazer. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E quantas pessoas têm destruído o templo de Deus? Quantas pessoas não têm dado importância para o templo de Deus? Quantas pessoas não têm dado importância para o templo de Deus? Ó, até isso aqui, até esse corpinho aqui que vocês estão vendo, se eu não cuidar dele como eu não estou cuidando, eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar. É sério. Até isso aqui, irmão, é o templo de Deus. Não é que eu estou cuidando dele. Está comendo mais do que deve. Não está fazendo exercício físico. Não está zelando pela saúde do corpo físico. É um sacrifício vivo. É isso. Inclui tudo isso, irmãos. Mais uma vez, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo. Cuide da sua saúde física. Cuide da sua vida. Nós precisamos se exercitar, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Talvez o nosso corpo era para ser saudável muito mais anos. Mas devido a obesidade, relaxo, preguiça, e a gente se acomoda. Eu estou com 51, era para mim estar bem melhor, mais sossegado, né? Depois eu vou para a academia, depois eu vou fazer uma caminhada. Aí, enquanto você não vai, aí vem uma depressão, aí vem a obesidade, aí vem uma pressão alta. Como é que fala o nome que dá? Quando você tem pressão alta aqui, hipertensão. Tudo isso porque você não cuidou do corpinho do Espírito Santo, aonde ele habita dentro de nós. Não é o que eu estou falando, não, é a Bíblia que está falando. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito de Deus, aonde o Espírito Santo habita? O Espírito de Deus habita em nós, irmãos. O Espírito Santo não fica nessas paredes, não. Não fica nesse teclado, não. Não fica nesse púlpito, não. O Espírito Santo de Deus habita em nós e acompanha nós aonde nós vamos. Para onde é que nós estamos levando o Espírito Santo? O que é que nós estamos alimentando o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo está se agradando para onde nós estamos levando ele? O que estamos ingerindo? O que estamos fazendo? É uma pergunta que eu faço, que nós precisamos analisar. John Wesley, um pregador da Inglaterra, se eu não me engano. John Wesley, filho de Susana Wesley, uma mulher dedicada a seus filhos, vários filhos que ela tinha, mais de 10 filhos. E ela educava todos os filhos. Mas dois se destacaram. John Wesley, um grande pregador, que fez uma revolução na Inglaterra. O avivamento aconteceu ali, devido a um homem de oração, um homem de fé. E Carlos Wesley, um dos maiores compositores de hinos, de letra, de música. Carlos Wesley. Pesquisa que você vai ver. O lugar que John Wesley orava, naquele tempo era aquelas casas de madeira, muito tempo ainda na gente via destaque, né? Hoje não tem mais, né? Mas aí uns 20 anos atrás você viu muita casa que tem destaque de madeira, né? O lugar que John Wesley orava, foram lá, era 2 buracos no chão. O homem se dedicava à oração. O homem se dedicava à palavra. O homem que revolucionou a Inglaterra. Um avivamento aconteceu naquele país de uma forma estrondosa. Aí eu pergunto para você, como é que você quer mudar a sua vida espiritual? Como é que você quer mudar a vida da tua casa, da tua família, se você não consegue nem trazer uma Bíblia para a igreja? Se você não consegue falar com Deus nem um minuto de joelho sequer?
Irmãos, nós temos culto todo sábado de oração. Começamos às 7 e vamos às 8, orando de joelho no chão. É pouco. Deveríamos ter culto de oração todos os dias. Em casa, na igreja, onde formos, orar o tempo todo. Para que realmente a nossa vida fosse transformada como a vida desses homens foram transformados. Aí a gente fala, poxa vida, será que os dons era só para aquela época? Não, os dons é para hoje. Só que eles buscavam, só que eles oravam, só que eles jejuavam, só que eles buscavam realmente. Era 2, 3, 4, 5 horas em oração, todos os dias. John Wesley se acordava 4 horas da manhã, fazia uma caminhada, fazia sua caminhada, ia para o joelho mais 2 horas todos os dias, batia a continência e dizia, eis-me aqui, meu capitão, o que temos que fazer hoje? Para Cristo. E é isso que precisamos fazer, igreja. Mas para isso, precisamos estar com o nosso corpo vivo em sacrifício a Deus, oferecer nossa vida para Deus, falar com o Senhor todos os dias, consagrar a tua vida todos os dias quando você levantar. O que é que você faz assim que você levanta? O que é que você faz assim que você acorda? Agradeça a Deus pelo dom da vida. Agradeça a Deus por mais uma oportunidade. Agradeça a Deus e levante e diga, Senhor, eis-me aqui, obrigado. Cuide da minha vida. Eu consagro esse dia, eu consagro a minha casa, eu consagro a minha família, eu consagro o meu ministério, eu consagro a tua igreja. E a Deus toda a glória. É isso que tem que acontecer, igreja. O versículo, capítulo 6, versículo 19, aqui de 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. O versículo 19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Nós fomos comprados com bom preço. O que Cristo fez na cruz. Jesus nos comprou com o sangue dele, igreja. Jesus pagou um grande e precioso preço por nós. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tanto o nosso corpo quanto o nosso espírito pertence a Deus. E mais uma vez eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que é que nós estamos fazendo com o nosso espírito? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Irmãos, a palavra está sendo semeada, está sendo soprada. A palavra está sendo anunciada e pregada. O Espírito Santo nos presenteou com essa mensagem hoje à noite, para que nós possamos refletir o que nós estamos fazendo na nossa vida, com o tempo do Espírito Santo. Nós lemos agora há pouco, né? No versículo 17 da primeira carta aos Coríntios, do capítulo 5, do capítulo 3. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Cuide dele. Cuide do templo de Deus. Cuidado. Cuidado com o templo de Deus. O culto agora deveria ser realmente espiritual. E tem que ser espiritual. Porque nós vivemos numa dimensão espiritual. Nós adoramos o Pai em espírito e em verdade. Você lembra lá em João, quando ele falou para a mulher samaritana? A mulher samaritana falou, mas nós vamos adorar onde? Em Jerusalém, nesse monte, ou em Jerusalém? Aí Jesus falou assim, nem lá nem cá. Chegou o dia, chegou a hora de adorar em espírito e em verdade. Não tem lugar para você fazer isso. Adore em qualquer lugar. No seu quarto, na congregação, no trabalho, no supermercado, aonde você estiver, adore em espírito e em verdade.
com o teu corpo, com a tua vida, em sacrifício vivo a Deus. E precisamos andar com o nosso corpo em santidade. E aqui Paulo orienta a oferecer o corpo em sacrifício vivo. E lá na primeira carta que Pedro escreve, lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Pedro, ele nos dá mais uma orientação à igreja. E eu queria que, se quem puder, fosse comigo lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, que diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós também, como pedras vivas, nós somos pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nós temos que oferecer sacrifício vivo. A nossa vida tem que ser um sacrifício vivo a Deus, não a homens, não a pessoas, mas a Deus. A Deus, ao Senhor. Nós passamos a adorar a Deus através dos nossos corpos, da nossa vida. É por isso que às vezes, irmão, nós temos que vigiar muito o que vestimos, o que fazemos, porque às vezes o nosso corpo, muitas das vezes, ele serve de cobiça, né? É claro que as pessoas às vezes cobiçam uma mulher, até vestida, bem vestida. Mas hoje, quando a pessoa anda praticamente nua, como nós vemos aí, fica mais visível as partes. A mulher, você já olha, você já vê a mulher como ela é. Não tem mais quase o que esconder. Então, o nosso corpo, ele tem que ser um sacrifício vivo a Deus. E nós temos que adorar o Senhor através do nosso corpo, da nossa vida, em nome de Jesus. Precisamos adorar a Deus com o nosso corpo de forma agradável. Agradável. Né? É isso que precisamos fazer. Romanos 6, vamos lá em Romanos mais uma vez. Volte mais um pouquinho. Romanos capítulo 6. Estamos já terminando, irmãos. Romanos capítulo 6, no versículo 13. Ele diz assim, ó. Glória a Deus. Eu gostei dessa tradução aqui. Eu vou ler na tradução da irmã aqui, da irmã Ivone. Romanos 6, capítulo 13. Ela é... Olha o que diz o versículo 13. É pequeno, né, irmã? Não ofereçam os membros como instrumento de injustiça para o pecado. Paulo está dizendo aqui, ó, não ofereça os membros do teu corpo, a tua vida, o teu corpo, os membros, como instrumento de injustiça para o pecado. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas, que voltaram dos mortos, e ofereçam os membros como instrumento da justiça para Deus. Está vendo, irmãos? O que é que Paulo está dizendo aqui? Vou ler de novo, capítulo 6, versículo 13 de Romanos. Não ofereçam os membros como instrumento de injustiça. Não ofereça o teu corpo como instrumento de injustiça, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Para o pecado. Tá vendo? Não ofereça os membros como instrumento de justiça para o pecado. Tem pessoas que estão se entregando para o pecado, oferecendo o seu corpo para o pecado, para a prostituição, para a pornografia, para a injustiça, sabendo que o corpo do ser humano é algo de Deus,
é onde o Espírito habita. Aí continuando o versículo 13. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas. Tá vendo? Nós somos pessoas vivas, que voltaram dos mortos. Nós estávamos mortos no pecado, na pornografia, no adultério, na prostituição, mas hoje estamos vivos em Cristo, oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Nós não estamos mais mortos no pecado, porque lá em Coríntios também diz: as coisas velhas já passaram. As coisas que praticávamos já ficou para trás, já não faz parte da nossa vida, já ficou para trás. Éramos pecadores, prostitutos, fazíamos tudo que não prestava, mas o Espírito Santo nos agarrou, nos abraçou, abriu o nosso entendimento, nos fez enxergar. Hoje não estamos mais mortos no pecado, mas estamos vivos para glorificar o Senhor com o nosso corpo. Amém? Que voltaram dos mortos e ofereçam os membros como instrumentos da justiça para Deus. Ao versículo 18 e 19 desse mesmo capítulo. Deixa eu ver aqui onde ele está. É pequenininho aqui. Assim, livres do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Nós estamos livres do pecado, mas nos tornamos escravos da justiça. O que é justiça? Cristo. Cristo é justiça. A injustiça é o pecado. É o desejo ardente do pecado. Aí continua no versículo 18. Versículo 19. Falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês. Assim como antes vocês colocaram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem, que conduzem à revolta contra Deus, agora coloquem seus membros a serviço da justiça para a santificação de vocês. Amém? Olha o que é que Paulo está dizendo para mim, começa por mim e para vocês. Antes, a nossa vida, os nossos membros estavam a serviço do pecado, a serviço da prostituição, do adultério, da fornicação, da mentira, dos prazeres. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 19. Nós estamos, irmãos, em Romanos capítulo 6, versículo 19. Eu vou ler de novo esse versículo. Falo com palavras simples. Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu estou falando com palavras simples para vocês entenderem. Por causa da fraqueza de vocês, Paulo está dizendo que nós éramos fracos. Assim como antes vocês colocaram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem, que conduz à revolta contra Deus. Quantas vezes Deus se revoltou com nós? Quantas vezes Deus se revoltou comigo? Quantas vezes Deus olhou para mim em tempo de me vomitar? Quantas vezes, irmãos, Deus tem olhado para nós e tem visto a gente não querer mudar, mas continuar desobedecendo, continuar desobedecendo a Ele. Mas Ele está aqui nos orientando. Paulo está aqui nos orientando, né? Ele está falando aqui, assim como antes vocês colocaram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem que conduz à revolta contra Deus, agora coloquem seus membros a serviço da justiça para a sua santificação. Então, irmãos, abre o teu coração nessa noite. Eu louvo a Deus porque Deus é maravilhoso e não é. Essa mensagem não era nem para mim ter trazido hoje aqui, porque eu nunca tive uma mensagem. Mas eu nem preguei ela lá, mas o Espírito Santo trouxe para me pregar aqui. E está aqui, o esboço dela está aqui. Eu não estou inventando nada. O Espírito Santo me deu, eu coloquei no papel.
para pregar nessa noite, para falar com nós, comigo principalmente. Irmãos, o nosso corpo tem que ser um sacrifício vivo a Deus 24 horas por dia. Aí no capítulo 6, no versículo 20 da primeira carta aos Coríntios, diz assim, ó, capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 20: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Deus te comprou por bom preço. Deus te comprou por bom preço. É por isso, irmãos, que às vezes eu falo, irmãos, venha para a igreja com reverência, venha para a igreja para adorar, traga sua Bíblia para a igreja, traga sua Bíblia para a igreja. Nós às vezes vamos para algum casamento, alguma festa, algum aniversário, algum lugar que nós vamos, nós vestimos a melhor roupa, nós se maquiamos, quando eu digo nós, as mulheres principalmente, nós colocamos uma roupa bonita, mas para a casa de Deus queremos, não que você não deva vir, mas Deus conhece. Quando eu falo assim, não é que você tem que vir de paletó e gravata, não é isso. Eu estou dando um exemplo como temos que se apresentar diante de Deus. Talvez para você ir para uma festa, ou algum aniversário, ou algum lugar, você vai até comprar uma roupa nova, um sapato novo, uma bolsa nova, um batom novo, uma maquiagem nova. Mas para ir para a casa de Deus, não traz nem a vida. E aí? Como é que nós queremos, irmãos, que Deus não tem jeito para tomar isso? É por isso que nós temos que ensinar. É por isso que essa igreja é bíblica. O nome dela é bíblica. É por causa disso. É por isso que o Senhor tem abençoado a nossa vida, o nosso ministério. Porque nós procuramos ser bíblicos. Nós procuramos ensinar, a mostrar a simplicidade da palavra de Deus. Está aqui. Está aqui, dentro da palavra. Hebreus 13, 15, diz assim, ó, estamos finalizando. Hebreus capítulo 13, versículo 15, ele diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios confessam o seu nome. O fruto dos lábios, o que é que tem saído da tua boca? O que é que tem saído do teu coração? O autor aos Hebreus, aqui ele diz: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Eu vou ler essa tradução aqui. 13, 15. Portanto, ofereçamos continuamente por meio de Jesus um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém? Temos confessado, temos falado de Cristo, temos cantado louvores, temos anunciado paz, alegria, temos usado nossa boca, que é um membro do nosso corpo, que é um membro aonde o Espírito Santo habita e fala através de nós. O que temos falado, irmãos? O que temos falado? Culto racional implica ação. Conhecimento sem ação não tem nenhum valor. Não adianta a gente só pensar e não ter uma ação. Temos que ter essa ação. Aí aqui em Tiago, um pouquinho para frente, a primeira folha aí, ó, vira, nós estamos em Hebreus capítulo 13, Tiago, capítulo 1, versículo 22, olha o que diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Então essa palavra está sendo pregada. Você está ouvindo essa mensagem. Se nós sairmos daqui e não cumprir essa palavra, nós fomos simplesmente ouvintes. Nós fomos simplesmente ouvintes dessa palavra. Deixa eu ver nessa tradução o que ela diz aqui. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a si mesmo. Está vendo, irmãos? A palavra está sendo semeada, pregada. Cabe a mim e cabe a você trazer ela para o coração e dizer: a partir de hoje eu serei templo do Espírito Santo. A partir de hoje eu vou ser cumpridor dessa palavra. Eu vou viver essa palavra. Doa a quem doer. Eu vou ser cumpridor dessa palavra. Ela não vai cair de qualquer jeito no meu coração, não. Ela vai ficar. Ela vai permanecer. Ela vai dar frutos. E eu vou ser uma bênção. Amém? Conhecendo a verdade, precisamos submeter nossa vida a Deus. Você conheceu a verdade? A verdade foi explicada, foi anunciada. Então seja submissa a Deus. Ame ao Senhor. Coloque o teu corpo, a tua vida em sacrifício vivo a Deus. A verdadeira adoração, adorar a Deus com entendimento e sinceridade, através de tudo que fazemos no nosso culto racional. Esse culto racional que nós estamos participando hoje é um culto de sacrifício vivo a Deus, porque nós somos pedras vivas, nós somos uma igreja viva, nós somos uma igreja adoradora, nós somos uma igreja que entramos aqui hoje consciente do que nós estamos fazendo. Alguns vieram de Mojimirim, Arthur Nogueira, Cosmópolis, mas vocês vieram para adorar, vocês vieram para buscar, vocês vieram para se render a Cristo, vocês vieram porque vocês falaram: Senhor, eu quero te adorar no Espírito de verdade, eu quero buscar a tua presença hoje, eu quero buscar a tua graça hoje, eu quero me encher da tua presença hoje, eu quero ser templo do teu Espírito Santo até a tua vinda, até a tua volta. Vamos ficar de pé hoje. Vamos ficar de pé. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esse privilégio. Obrigado por tua palavra, por tua mensagem. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, meu Deus, por tua palavra nessa noite que falou aos nossos corações. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, grande, fiel e poderoso. Assim como nós falamos, pela misericórdia de Deus, peço que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional. Esse é o culto que Deus recebe. Esse é o culto que agrada o coração de Deus. Este é o culto que exalta o nome do Senhor. O culto racional. Uma vida racional. Uma vida de entendimento. Uma vida que está sabendo o que está fazendo. Senhor, essa igreja vai sair daqui hoje e vai oferecer o corpo dela, a vida dela, em sacrifício vivo ao Senhor. Que Deus nos abençoe e a Deus toda a glória.